a todos, um prazer tê-los aqui conosco nesse mês em que estamos comemorando os 39 anos em que a Casa Sociedade Espírita Renovação abriu as suas portas e apenas por um pequeno período, na época justamente da pandemia, fechamos as portas da parte física, mas online funcionamos para que todos pudéssemos ter um envolvimento sempre constante da espiritualidade superior. Para que a gente vá baixando os nossos pensamentos, acalentando a nossa alma, vamos pedir a dois companheiros nossos que venham conosco aqui na frente, inicialmente ao Joaquim, que vai ler e declamar uma poesia para nós. Boa noite, meus irmãos. Esse poema, na verdade é um soneto, sob o título Caridade, é de autoria do poeta catarinense João da Cruz de Souza, um dos maiores nomes do simbolismo brasileiro. Tem uma história interessante, sofrida sob um aspecto. Ele nasceu de uma família de escravos, mas tão logo tenha nascido, o Senhor resolveu tutelá-lo e patrocinou a sua educação, fazendo com que ele frequentasse os melhores colégios da cidade de então Desterro, hoje Florianópolis, isso no ano de 1861. Destacou-se sempre por uma inteligência privilegiada, mas do ponto de vista econômico não teve grande sucesso na vida. E sofreu muito as consequências já naquele tempo do racismo, com muitas dificuldades nesse sentido. Morreu prematuramente aos 37 anos em 1898. Esse poema, que foi psicografado pelo nosso querido Francisco Cândido Xavier, está inserido no livro Parnaso de Além Túmulo, o primeiro livro psicografado pelo Chico, ou uma coletânea dos primeiros trabalhos mediúnicos do nosso querido Chico Xavier. Vamos então apresentar esse soneto, cujo título é Caridade. Caridade é a mão terna e compassiva que ampara os bons e aos maus, ama e perdoa. Misericórdia, a qual para ser boa, de bens paradisíacos se priva. Mão radiosa, que traz a verde oliva da paz, que acaricia e que abençoa. Voz da eterna verdade que ressoa por toda parte, promissora e ativa. A caridade é o símbolo da chave que abre as portas do céu claro e suave, das consciências libertas da impureza. É a vibração do Espírito Divino em seu labor fecundo e peregrino, manifestando as glórias da beleza. Cruz de Souza. Muito obrigado. Chamamos agora a nossa companheira Cristina, que também vai estar colocando a nossa mente envolta na sua poesia que ela traz. Boa noite. Essa poesia tem o título Simplifica, do livro Antologia dos Imortais, de autoria do espírito Casimiro Cunha, psicografada por Francisco Cândido Xavier. Clamas que o tempo está curto, contudo o tempo replica. Não me gastes sem proveito. Simplifica, simplifica. É muita conta a buscar-te, armazém, loja, botica,
Aprende a viver com pouco. Simplifica. Simplifica. Incompreensões, chicotadas, calúnia, miséria, trica. Não carregues fardo inútil. Simplifica. Simplifica. Encontra-os no próprio lar, parente que fere e implica. Desculpa sem reclamar. Simplifica. Simplifica. Se alguém te injuria em rosto, se te espanca ou sacrifica, ouvida a loucura e segue. Simplifica. Simplifica. Recebes dos mais amados ofensa que não se explica? Esquece a lama da estrada. Simplifica. Simplifica. Alegas duro cansaço. Queres casa imensa e rica. Foge disso enquanto há tempo. Simplifica. Simplifica. Crês amparar a família pelo vintém que se estica. Excesso cria ambição. Simplifica. Simplifica. Dizes que o mundo é de pedra, que as provas chegam em bica. Não deites limão nos olhos. Simplifica. Simplifica. Recorres em pranto ao Mestre, na luta que te complica, e Jesus pede em silêncio. Simplifica. Simplifica. Só um minutinho, deixa eu... Bem, agradecemos a todos, o Joaquim e a Cristina, que nos trouxeram essas palavras que nos envolvem, acalentam a alma, e rogamos agora a espiritualidade superior pela prece que vamos fazer, e logo em seguida estaremos apresentando o palestrante da noite. Deus, nosso Pai Criador, Jesus, nosso irmão, nosso mestre, guia espiritual da terra, agradecemos nesses instantes, Senhor, com gratidão infinita pelas possibilidades tão amplas que nos foram passadas pela equipe espiritual que fortalece, une e unifica o nosso pensamento dentro da doutrina espírita. Que todas as nossas palavras, ações e pensamentos possam ser sempre direcionados dentro de ações que digam e falem sobre o amor, sobre a necessidade que temos de auto-renovarmos e, sem dúvida, efetuarmos essa mudança interior, mas voltada sempre ao amor que devemos efetuar e transmitir aos nossos irmãos da Terra. Nesses instantes de aniversário da casa, agradecemos pela presença de todos. Rogamos para que seja envolvido o palestrante da noite, o Alessandro, e que todos nós possamos continuar a nossa caminhada juntos, fortalecendo ainda mais as atividades dessa casa, que nos traz luz e paz interior. Bem, nós hoje recebemos conosco Alessandro Gonçalves Figueira. Ele é natural de Porecatu, do norte do Paraná, e ele veio de família espírita. Quando adentrou aqui em Curitiba, ele se tornou, na realidade, trabalhador do movimento espírita, vinculado à Casa Espírita Missionários da Luz, onde ele efetuou, desde 1989,
até 2019, 30 anos contínuos, né, atividades direcionadas na casa. Ele, dentro da instituição, na casa de apoio, que é chamada Irmã Sheila, ele efetuou várias atividades de âmbito mais variado, com funções como evangelizador da mocidade, coordenador dos grupos de estudo, palestrante, diretor doutrinário, diretor administrativo e presidente da casa. Em novembro de 2019, ele vinculou-se ao Centro Espírita A Caminho do Progresso, onde atualmente é o presidente da casa. Mas, dentro do movimento espírita de Curitiba, na URI Metropolitana Norte, que seria a União Regional Espírita, ele começou a sua atuação desde 2016 até 2022, exercendo a função de diretor da unificação e como também vice-presidente da URI. Atualmente é o presidente da URI, ao qual estamos nós vinculados ainda. Com a sua palavra, né, contamos a presença. Estimadas irmãs, Não está com problema. estimados irmãos espiritistas, simpatizantes da nossa doutrina dos espíritos, espíritos amigos presentes nesta assembleia, rogamos a Deus que por meio dos excelsos mensageiros do amor nos abençoe, nos inspire e nos guarde em sua paz. O amor é de essência divina e todos nós trazemos nos refólios da alma a centelha desse fogo sagrado. Por isso, quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, as multidões exaltaram-se e os mártires, ébrios de júbilos, desceram aos circos do sacrifício. O Espiritismo vem hoje pronunciar uma nova expressão junto ao alfabeto divino. É a reencarnação que ergue a lápide dos túmulos vazios, descortinando a imortalidade da alma. A carne e o sangue arrebataram o espírito para as experiências no palco da matéria, mas o espírito há de sobrepujar a matéria rumo aos altos cimos da perfeição relativa, que é a sua destinação, conforme a fala de Jesus: sede perfeitos, quão perfeito é o vosso Pai Celestial. A reencarnação talvez seja o mais antigo sistema de crenças de conhecimento humano da história. Do Antigo Egito, ela teria sido trasladada à Grécia Antiga, sensibilizando o pensamento de homens notáveis, como Pitágoras de Samos, ainda que apresentada sob as feições da doutrina da metempsicose, que admitia a possibilidade de reencarnações humanas em condições punitivas, nascendo em corpos de animais, ou que fosse apresentada sob as feições da doutrina da ressurreição da carne. Ali estavam íncitos os princípios da doutrina da reencarnação. Ela também está presente no seio do livro sagrado de diversas doutrinas. E também
No livro sagrado dos cristãos, no Novo Testamento, encontram-se algumas passagens que deixam clara a concepção da reencarnação. Uma delas, a qual queremos destacar, é o notável diálogo travado por Jesus e o doutor da lei chamado Nicodemos. Senhor, sabemos que tu és mestre em Israel, pois que se tu não fostes, tu não operarias os milagres que operas, e se tu operas, é porque vem da parte de Deus. Mas Jesus, que empregava os elementos da maiêutica socrática na sua pedagogia, não costumava responder diretamente às perguntas às quais lhe eram formuladas. Procurava levar o indivíduo ao abismo de si mesmo, para que ele pudesse encontrar as respostas à verdade que ele buscava. Então Jesus diz: em verdade vos digo, que é necessário nascer de novo. É necessário nascer da água e do Espírito para poder chegar ao reino dos céus. E o homem, não compreendendo o alcance da fala, questiona: mas Senhor, como pode um homem já sendo velho tornar a entrar no ventre de sua mãe para novamente nascer? E Jesus então lhe diz: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito, e o Espírito, tal qual o vento, sopra onde quer, mas não se sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Eu, porém, vos digo: é necessário nascer de novo. Mas o homem ainda não compreende, volta à carga: como pode isso dar-se, Senhor? E Jesus então lhe disse: tu não me compreendes quando lhe falo acerca das coisas da vida corporal. Como irá compreender quando lhe falo das coisas do Espírito? Esse diálogo notável permanece repercutindo na acústica de todos aqueles que buscam a compreensão da verdade e a compreensão dos mecanismos existenciais, para compreender em bases sólidas a dinâmica da vida, a lógica da justiça divina, da sua misericórdia, da sua infinita bondade. Então, 19 séculos depois, aproximadamente, quando Allan Kardec apresenta-nos as páginas de O Livro dos Espíritos, na segunda parte, toda ela dedicada ao estudo do Espírito, que é o objeto de estudos da ciência espírita, na questão 171, Allan Kardec tem ensejo de inquirir às entidades venerandas em que se fundamenta o dogma da reencarnação. E a resposta dos espíritos, respeitando o caráter essencial da revelação kardeciana, que é generalidade e concordância no ensino, diz: na justiça divina e na revelação. Sim, como conciliar o conceito de um Deus soberanamente bom e justo, misericordioso, quando nos deparamos com fenômenos tão distintos, fenômenos humanos os mais variados, de sofrimentos uns, de opulência outros, enquanto uns já desencarnam na tenra idade, outros têm uma vida prolongada, enquanto uns nascem na expiação e nas provações da miséria, outros na opulência, enquanto alguns gozam de uma vida regalada de saúde, outros experimentam a dor, a enfermidade, a orfandade. Como conciliar todas essas questões com a misericórdia e a justiça divina? É preciso compreender que a vida não começa no berço, mas também que a vida não se extingue no túmulo. Todos nós temos uma ancestralidade, uma anterioridade, uma trajetória que não começou aqui agora, e que tampouco se extinguirá no túmulo.
Então, o Espiritismo irá explicar e apontar não somente as causas atuais das aflições, mas também as chamadas causas anteriores, os equívocos que praticamos, os débitos contraídos, que são oriundos das nossas imperfeições, segundo Allan Kardec, a causa raiz dos sofrimentos humanos. São as imperfeições que nos impõem os sofrimentos. Logo, considera Kardec que o homem que tem 10 imperfeições sofre mais naturalmente do que aquele que tem 5, sendo necessário extirpar do seu mundo íntimo a causa raiz das imperfeições, para que ele possa encontrar o equilíbrio, a paz de consciência. Então, dirá Allan Kardec, são necessárias 3 etapas. A primeira delas é o arrependimento, que psicologicamente é o cair em si. A segunda, a expiação, que é o reflexo da lei de causa e efeito atuando em nós, mostrando que há desarmonias que precisam ser ajustadas no nosso campo íntimo, mas é somente a reparação que nos dará a quitação do débito e que apagará definitivamente os traços da falta, daquela imperfeição que carregamos e que agora está devidamente trabalhada. Então, para compreendermos a justiça divina é necessário lançar mão da doutrina da pluralidade das existências, mas também a resposta do Livro dos Espíritos fala na revelação, e não apenas na revelação divina, na revelação espiritual, obtida por meio de médiuns, por meio de profetas, mas também na revelação científica, pois que muitos homens e mulheres notáveis, verdadeiras almas de escola, têm se debruçado em torno da pesquisa da reencarnação, para comprovar que de fato essa é não uma invenção das religiões, mas sim uma lei da natureza. Então, poderíamos citar algumas dessas personagens que engrandeceram o estudo da pesquisa da reencarnação ao largo da história, ainda por volta do século XIX. Na Espanha, José Fernández Colavida é considerado um dos pioneiros em torno do estudo da reencarnação nos moldes científicos. Claro que inspirado no trabalho do codificador Allan Kardec, mas Colavida, empregando as técnicas de regressão de memória, procurava então estudar casos que sugerem reencarnações. Na mesma linha de raciocínio de Colavida, em França, surgem os trabalhos notáveis do conde Albert de Rochat, que também, empregando técnicas de hipnose, através das regressões de memória, pôde analisar inúmeros casos que sugerem reencarnação. Mas no século XIX, no século XX, poderíamos citar 2 notáveis pesquisadores que resolveram empregar uma técnica diferente. Ao invés de optarem pela regressão, preferiram catalogar casos de recordações espontâneas, de experiências transatas, catalogadas particularmente junto a crianças de 3, 4, invariavelmente até os 7 anos de idade. Referimos-nos ao trabalho do professor indiano Ravendranath Banerjee, que a partir da sua casuística pôde cunhar uma nova expressão, a chamada memória extracerebral. Porque se aquelas impressões não haviam sido vividas por aquela criança de 3, 4 anos de idade, que pormenorizadamente narrava detalhes, cenas, fatos de uma experiência passada, essas impressões não poderiam estarem registradas no cérebro físico, mas sim em uma memória
extracerebral, que nós dizemos o repositório profundo do ser, a memória do espírito. Na mesma linha de Banerjee, o professor canadense Stevenson, que talvez tenha sido a maior autoridade da ciência em torno da pesquisa da reencarnação, que construíra na Universidade de Virgínia um verdadeiro laboratório de pesquisas, investindo alto e catalogando mais de 2.000 casos que sugerem reencarnações. Também junto a crianças de tenra idade, na chamada primeira infância. Ele percorreu o planeta, visitou muitos países e, a exemplo de Banerjee, também esteve no Brasil. Travou contato com Hernani Guimarães Andrade, a quem pedira para lhe ajudar na pesquisa de um caso difícil em São Paulo. E Hernani, com seu faro de investigador, uma das grandes autoridades da ciência espírita, conseguiu desvendar o caso. Então ele, que se correspondia com Stevenson, travou uma grande amizade. E quando o pesquisador esteve no Brasil, teve ensejo de dizer que dentre os inúmeros países que ele visitara, foi aqui que ele encontrou a mais perfeita noção de reencarnação dentre todo o planeta. E isso deve-se à contribuição notável do Espiritismo, que, segundo Chico Xavier, em entrevista concedida a Herculano Pires, em 1971, naquele histórico programa No Limiar do Amanhã, quando foi inquirido por Herculano Pires acerca da questão da reencarnação, particularmente das especulações que se travavam no movimento espírita em torno de possíveis reencarnações de Allan Kardec, Chico Xavier diz: Emmanuel está nos dizendo que no último quartel do século XIX, no primeiro quartel do século XX, cerca de 20 milhões de almas foram trazidas do psiquismo francês para renascerem no Brasil e fazerem do Brasil a pátria mais reencarnacionista do Ocidente. Então, o Espiritismo traz a sua notável contribuição para ajudar o Brasil a chegar à sua destinação espiritual de pátria do Evangelho. Mas, quando falamos então na reencarnação, sob essa ótica da revelação científica, a doutrina espírita é pródiga em nos trazer exemplos notáveis do que pode a reencarnação propiciar na recuperação de uma alma que sofre, particularmente dentre aquelas que infelizmente elegeram suicídio, que é um dos dramas mais difíceis de serem vivenciados pelo ser humano. E gostaríamos de fazer essa fala, entrando agora no campo das implicações da reencarnação como aspecto terapêutico para reabilitar aqueles que infelizmente optaram por essa solução infeliz, que é o suicídio. Gostaríamos de alguns instantes relembrar alguns fatos da rica existência daquela mulher que fora chamada por Chico Xavier de a heroína silenciosa, a saudosa Ivone do Amaral Pereira, que nascida no ano de 1906, num lugarejo chamado Santa Teresa de Valença, atualmente Rio das Flores, no estado do Rio de Janeiro, experimentar as mais ásperas expiações que um ser humano pode experimentar, mas ao mesmo tempo a consciência lúcida das razões pelas quais ela sofria. E em 1966, instada pelo mundo maior, ela nos lega o seu testamento doutrinário através das páginas inigualáveis da obra Recordações da Mediunidade. O prefácio por si já vale a obra, quando ela, em tom de despedida do seu exercício mediúnico, fala dos traumas sofridos
de uma vida caracterizada pelo sofrimento e pelas dores, sem ter sequer, conforme ela mesma narra, um único dia de alegria, mas que ela, com a consciência em paz, embora o corpo e o perispírito já traumatizados pelo largo exercício de uma mediunidade positiva, colocava-se como alguém que já havia cumprido a sua tarefa. Mas Ivone Pereira, durante toda a sua vida, constituiu-se no testemunho do que pode o Espiritismo, na reabilitação de uma alma para si mesma e para Deus, ainda conforme as suas belas palavras. No ano de 1906, ela nasceria quase ao findar-se daquele ano, às vésperas do Natal, mas com menos de um mês de nascida, 28 dias exatos. A menina sofre uma crise de tosse, e da tosse vem a sufocação, e ela então é dada como morta. O médico daquela pequena localidade e o farmacêutico não tiveram dúvidas e passaram o atestado de óbito, morte por sufocação. A menina toda arroxeada, os preparativos para o seu velório e o sepultamento começaram então a ocorrer. As horas se passavam, o corpo da menina já estava preparado, o caixão havia sido encomendado, mas a sua mãe relutava em aceitar a morte da filha, e ela perguntava de si para consigo mesma, orando à Virgem Santíssima, solicitando intercessão: ó Virgem, se de fato minha filha estiver morta, eu me resignarei ante os impositivos de Deus. Mas se, como suponho, ela estiver dominada por algo estranho que não encontramos explicações, eu rogo a sua intervenção divina. E se minha filha voltar à vida, eu a entregarei à Senhora em regime de totalidade. As horas avançavam, e quando já se aproximava a hora do sepultamento da criança, a mãe aproxima-se do corpo da menina, continua as suas orações, acariciando a cabeça da criança e inconscientemente transmitindo-lhe passes magnéticos. Quando de repente rompe o choro, a menina desperta. A mãe retira a criança do berço, retira a coroa de espinhos que lhe estava ferindo a testa. E Ivone do Amaral Pereira irá narrar em suas memórias: eu renascera, para testemunhar os poderes da Virgem Santíssima, glória do Pai que está nos céus. Mas deveria compreender desde cedo que eu deveria renunciar a mim mesma, morrer para o mundo, para renascer como Espírito. E assim foi toda a sua trajetória. Uma infância solitária, convivendo com uma mediunidade ostensiva que lhe rompera por volta dos 3 anos de idade. A presença constante do seu passado, que se fazia presente, e ela então não conseguia identificar na família atual a sua verdadeira família. A presença constante de Charles, seu pai espiritual e benfeitor. A presença constante de Roberto de Canalerras, o homem a quem ela amara e a quem houvera feito muito mal na experiência passada. Eram 2 presenças constantes e incessantes em sua vida. E Charles dizia a nós: não deixaremos que você se esqueça do seu passado, para que você não volte a comprometer-se novamente. Então eles estavam sempre ali, mas na sua inocência de criança, e ainda com a incompreensão daqueles que a rodeavam, não obstante de família espírita, pois que seu pai era espiritista. Ivone Pereira, ainda menina, já compulsara as páginas da codificação kardeciana. Ela invariavelmente experimentara situações bastante embaraçosas, quando no diálogo com a família muitas vezes dizia ao pai: você não é meu pai.
e narrava as feições do espírito Charles. Descrevia as vestes, as características físicas. O meu pai não é tão moço quanto você, é um homem mais velho. E essa incompreensão muitas vezes me rendera algumas surras. Ela descrevia o casarão antigo, o mobiliário, ela que vivera na nobreza naquela oportunidade, muitas vezes pedia a mãe que ele chamasse o chofer com a carruagem, que ele trouxesse as mitênis para que ela pudesse sair a passeio, e a família não compreendia. O tempo fora se passando, ela tornara-se uma jovem solitária. A sua única diversão, narrará ela, agora já morando numa outra cidade do Rio de Janeiro e também depois em Minas Gerais, era visitar um cemitério, onde ela mergulhava na leitura das obras de Allan Kardec, mas também o Werther de Goethe. Ela ali então, médium ostensiva que era, via fenômenos tétricos naquele cemitério, espíritos que ainda estavam presos às suas vestes cadavéricas, alguns apresentando cenas tétricas, e dialogavam com ela, mas ela em nenhum momento sentia medo ou pavor, porque para o espírito de um ex-suicida tudo isso era muito natural. Então ela não somente dialogava, como ainda orava por eles, e aprendeu a conviver com esses sofredores ao largo de toda a sua vida. Mas foi no ano de 1942 que ela experimentara aquele que ela considera o transe mais difícil de toda a sua vida, quando ela, impulsionada por um choque traumático, pelas chamadas vibrações viciadas do perispírito, que é o espelho da alma, que nesse caso muitas vezes produz quadros patológicos que ressumam em fenômenos como os transes letárgicos, que em verdade são fenômenos anímicos, bem estudados por Allan Kardec em O Livro dos Espíritos. Mas quando as vibrações do perispírito estão viciadas, dirá André Luiz que o ser humano forma no seu núcleo psíquico uma espécie de zona de remorso, que atua à semelhança de nódulos que tendem a anestesiar as vibrações do perispírito, e o indivíduo que tentar fugir da existência continua inconscientemente negando-a, anestesiando as funções vitais e algumas vezes ressumando em transes letárgicos. Ivone convivera com esses transes durante toda a vida, mas aprendera pela iniciação espiritual, pela orientação de entidades como Bezerra de Menezes, Charles, Bittencourt Sampaio e alguns outros amigos espirituais, inclusive mestres hindus, a transformar a sua mediunidade patológica em mediunidade positiva. Então ela aprendeu a lidar com o fenômeno e passou a usar a letargia a serviço da sua mediunidade. Mas em 1942, ela é tomada por um choque traumático que a leva a um estado de coma, que perdurara por cerca de mais de 2 meses. Um enfraquecimento profundo no corpo indicava que a sua existência física estava próxima. Os médicos não conseguiam encontrar o diagnóstico e ela sentia que realmente agora iria desencarnar. Mas, nesse período, dirá ela, eu participei intensamente da vida espiritual e pude ver, como projetada numa tela cinematográfica, todos os lances do meu passado que agora refletiam no meu estado atual. Ela pôde retroagir até uma reencarnação anterior à reencarnação do século XIX, quando ela, na condição de cigana infeliz, perecera abandonada nas ruas.
mas pôde identificar plenamente a sua reencarnação anterior, na condição de filha do espírito Charles, vivendo na nobreza, reencarnando em Espanha, sendo educada em França, mas cometendo seu suicídio em Portugal. E pelas características da época do mobiliário das vestes, ela pôde identificar com precisão o período em que vivera. Época de Allan Kardec, de Victor Hugo, de Frédéric Chopin. Então ela vai narrando os detalhes, os diálogos travados com seu pai, que tentava dissuadi-la das ideias suicidas, quando ela, tresloucada e com a consciência de culpa pela morte de uma criança em tenra idade, um filho seu, e pela morte do seu marido Roberto, ela, com a consciência de culpa, não conseguia mais encontrar paz interior. Então Charles tenta trazê-la a si, diz: minha filha, eu sou um homem rico, nós poderemos buscar auxílio em outras terras, poderemos sair da Europa, irmos à América, mas, minha filha, é necessário que tu voltes a Deus, que tu caias em si e que acates as orientações do seu pai. Mas ela estava transtornada, ela estava com a mente totalmente inclinada para a prática do autoextermínio. E certo dia chamou o chofer, deu-lhe ordens, preparou-se, dirigiu-se a uma ribanceira às margens do rio Tejo. Ainda teve a frieza de escrever um bilhete, entregar ao chofer para que levasse ao seu pai, e dali atirar-se para o suicídio nas intimidades do Tejo. Mas logo que ela consuma o gesto, ela tem ensejo de constatar na intimidade daquele rio caudaloso exatamente aquilo que Allan Kardec inquirira às entidades venerandas nas questões do Livro dos Espíritos que tratam do suicídio, particularmente a questão 957, quando ele pergunta se há uma espécie de sentimento comum dentre aqueles que optam por essa ideia infeliz. E a resposta dos Espíritos é a frustração. Porque ninguém sai da vida. Todos nós saímos do corpo pelos fenômenos naturais, do sono, da emancipação da alma, do desdobramento, da desencarnação. Mas ninguém sai da vida. Então a consciência que não se apaga fazia com que ela acompanhasse todas as cenas tétricas que se desdobraram na intimidade daquele rio. A presença dos peixes que se lhe devoravam as carnes, até o momento em que ela é içada da intimidade das águas por poderosos ganchos que lhe espetaram as carnes e atiraram seu corpo desnudado e já bastante decomposto no solo. Mas nada disso a compungira tanto quanto ver o desespero do seu pai, que, prostrado de joelhos diante do corpo da filha, voltara a inquirir aquela frase que repercutira na acústica da sua alma: minha filha, por que fizeste isto? Eu tanto lhe implorei que voltastes a Deus, minha filha. E ela, tentando responder ao pai, em desespero: me perdoe, meu pai, eu agora irei obedecer-te. Me tire daqui, meu pai, acatarei as suas ordens sem nenhum questionamento. Mas naturalmente a voz estava estrangulada na garganta, ita enregelada pelo anjo da morte. E ela desperta agora no vale dos suicidas, acicatada por espíritos inferiores, até ser resgatada de lá, e depois dos seus sofrimentos fora do corpo, ter oportunidade de renascer no Brasil, na condição de médium ostensiva, convivendo com esse passado de sombras, para que ele pudesse ser o espinho na carne
que lhe fizesse lembrar das causas raízes dos seus sofrimentos, mas que também fosse a mediunidade um instrumento de luz. Essa chama imaculada, como ela própria denomina, que ela recebera do alto para reabilitar-se, espírito rebelde que foi no passado. Então, prezadas irmãs, prezados irmãos, a reencarnação é o mais eficaz recurso terapêutico empregado pela espiritualidade em favor dos suicidas. O útero materno, que é, segundo André Luiz, a mais extraordinária antessala de materialização de espíritos, atua como meio indutor para que o espírito em sofrimento, aquele que encontra-se sob o jugo de uma auto-obsessão que é o monoideísmo, do fenômeno da chamada cristalização do pensamento, que impacta decisivamente nas chamadas etapas do processo desencarnatório e que irá ressumar também em traumas na formação do futuro corpo. Então, o Espiritismo elucida a questão proposta pelo senador, o doutor da lei Nicodemos a Jesus, quando explica a mecânica da reencarnação, quando nos dá provas cabais de que ela é uma dádiva da justiça divina, mas essencialmente da sua misericórdia, permitindo que pela lei do amor, que cobre a multidão dos pecados, o homem possa encontrar a trilha da salvação, do despertar espiritual. Então, quando analisamos a mecânica da desencarnação, particularmente em suicidas, vamos compreender que algumas etapas desse processo não se concluem. Particularmente a chamada revisão panorâmica da existência, etapa obrigatória em todo o processo desencarnatório como reencarnatório, pois que o perispírito, o nosso modelo organizador biológico, é um ente impulsionado essencialmente por duas forças, duas pulsões que se alternam e que podem ser bem analisadas nos chamados ciclos da reencarnação e da desencarnação. Ao findar-se de cada existência corpórea, o ser humano passa em revista todos os atos da sua vida, que eles são projetados como se numa tela cinematográfica, fenômeno natural de transferência de conteúdos do cérebro físico para a bagagem profunda do ser. Mas no suicida, muitas vezes, esse fenômeno fica comprometido pelo monoideísmo, pela cristalização do pensamento. Então o indivíduo fica muitas vezes durante anos e séculos até cristalizado no momento trágico, revivendo aquelas cenas. E as etapas naturais da desencarnação não se concluem. Nesses casos, somente a reencarnação, a recondução do espírito ao repositório materno, para que o perispírito possa agora vencer esse impulso autodestrutivo que o seu psiquismo elaborou e conseguir agora que as forças de expansão atuem, e o perispírito, atuando como modelo organizador biológico, irá encontrar na embriogênese o mais eficaz recurso terapêutico em favor dos suicidas. Então ali, embalado pelas forças vitais de expansão, o perispírito irá passar por aquele outro processo que também é comum a todos que reencarnam, que é a revisão de toda a trajetória evolutiva do ser. Quando em aproximadamente 9 meses de gestação, o espírito revive toda a sua trajetória evolutiva, que segundo André Luiz tem aproximadamente 1,5 bilhão de anos. Então irá o feto apresentar ali
às feições dos répteis, dos mamíferos, dos peixes. E logo depois que a reencarnação se consuma, irá a criança reviver no seu processo de desenvolvimento toda a história evolutiva da própria espécie. Tudo isso é automatismo que está registrado nos repositórios profundos do ser. Então, para aqueles que costumam afirmar que para compreender os mecanismos da formação de um corpo é necessário lançar mão de uma lei chamada lei negentrópica, que negue a lei da termodinâmica, a lei da entropia que afirma que tudo tende ao caos. O Espiritismo assinala que em verdade não existe uma lei negentrópica, mas que há uma força extrínseca à matéria, a qual denominamos espírito, princípio inteligente do universo, questão 23 do Livro dos Espíritos, que atua através de um mecanismo mediúnico, fazendo com que o perispírito da entidade reencarnante vincule-se ao perispírito da mãe, e inconscientemente, no caso dos espíritos medianos e inferiores, e conscientemente, no caso dos espíritos superiores, conduza à chamada lei da quimiotaxia, em que o espermatozoide, magnetizado pelo psiquismo do espírito, irá encontrar o óvulo portador da carga genética que ele precisa para viver as suas experiências no palco da vida corporal. A abençoada reencarnação, a abençoada doutrina espírita, esse fanal de luz que vem nos desdobrar de forma clara e precisa a fala de Jesus, que o amor cobre a multidão dos pecados. Vinde, pois, prezadas irmãs, prezados irmãos, saciar-vos nessa fonte celeste. Vós todos que chorais, vós todos que sofreis, vós todos que tendes sede da verdade, ela verterá em vossa alma o bom ânimo, a vivificação. Sob seus doces influxos de amor, suportareis com bom ânimo os desafios da vida corporal. Sabereis viver e desencarnar dignamente. Que assim seja. Agora está usando. Só temos realmente a agradecer pela maravilhosa viagem que a gente teve a oportunidade de obter desde o Novo Testamento, repassando com a questão histórico científica que foi trazida aqui, não só dentro da doutrina espírita, como os próprios historiadores e filósofos que viviam atrás de saber como que se dava a questão dessa reencarnação. E quão maravilhosa é a doutrina que nos traz esse entendimento e essa visão esplendorosa. E além de nós temos obtido através da história de Ivone Pereira, né, pela sua doação em vida, expor a sua existência em outras encarnações que foram tão tristes e que levaram a um sofrimento muito grande durante séculos, né? E que apenas com a doação dela, frente a uma atuação fecunda dentro da mediunidade, vemos a recuperação total dela. E nos põe a pensar ainda mais, né, em relação à nossa responsabilidade frente à vida.
E agradecemos do fundo de nossas almas pela oportunidade que tivemos de ouvir a sua preleção. E vamos agora efetuar a prece final. Em seguida, serão chamados para a aplicação de passes as pessoas que queiram. As que não queiram podem se retirar, mas serão chamados um a um para a atuação do passe que será dado a seguir. Certo? Vamos orar. Deus, nosso Pai Criador, Jesus, nosso irmão, nosso mestre, do fundo de nossas almas, hoje temos e tivemos a exemplificação maravilhosa e a certeza mais fecunda ainda pela explanação que foi aqui trazida em relação à reencarnação. Ao nascer de novo que Jesus nos trouxe quando aqui esteve durante a sua reencarnação junto a nós. Mas ele jamais deixou-nos sozinhos, porque prometeu, antes do seu holocausto, a trazer novamente o Cristo Consolador, a doutrina espírita, que aqui nos vem esclarecer e trazer exatamente as responsabilidades nossas frente aos nossos atos e que, sem dúvida, levam a essas questões de causas anteriores e causas atuais da nossa reencarnação. Por essa razão, busquemos, através do estudo constante da doutrina espírita, as reflexões profundas que devemos ter frente à união e unificação que deve ser feita em nosso espírito, proporcionando assim que haja a possibilidade de uma transformação moral e que vivenciemos o que sabemos e devemos seguir. A nossa casa se coloca de portas abertas aos que aqui queiram estar conosco dentro dos grupos de estudo que estão dispostos logo no corredor da entrada. Agradecemos, Senhor, por tudo que recebemos hoje e sempre. E assim, com a alma em glória e em louvor ao Senhor, damos por finalizada a nossa reunião. Que assim seja.